Nós para a semana temos também mais outras doses extra, são 20 minutos em que nós tentamos, em parceria com o Gabinete de Psicologia, combater um bocadinho a procrastinação, a ansiedade, o stress e o medo e de alguma forma aqui celebrarmos a vida. Esta é uma iniciativa que nasceu da Associação A Soul Adventures, em que o foco é o indivíduo, a pessoa e o seu desenvolvimento. E a Soul Adventures iniciou em 2018 como um movimento de empreendedorismo social, em que o foco era a história e a partilha de histórias de vida, para empoderar e trabalhar a escuta ativa da sua audiência, e isso evoluiu. Hoje em dia temos vários projetos. Convido-vos a visitar no nosso site e a subscrever a nossa newsletter, souladventures.org, podem ter lá toda a informação. Temos vários eventos presenciais, pronto, que agora estão suspensos e alguns que vão transicionar para o online. Aí temos iniciativas como estas. Muitas das nossas iniciativas são gratuitas, portanto estão convidados ainda mais a participar, sem qualquer tipo de restrição. E vamos ao que interessa. Hoje o tema, relembro, é a atualidade, como gerir a atualidade nas crianças. Temos aqui o psicólogo Dr. Bruno Braz, da Gabinete de Psicologia, e bem-vindo. Vou passar a palavra para também se apresentarem um bocadinho o que é o gabinete. Olá, obrigado pelo convite. Bom, o Gabinete de Psicologia dispõe de vários profissionais na área da saúde mental, psicólogos e psiquiatras especializados em intervenção com crianças, adolescentes, adultos e famílias. E tem vários serviços e várias correntes teóricas e práticas, posso-vos dizer que temos a hipnose, a psicoterapia, e dentro da psicoterapia há vários modelos, seja cognitivo ou comportamental, sistémico, bem como a psicanálise. Nós fazemos um bocadinho a intervenção alargada dentro da área da psicologia. Em relação à minha pessoa, eu sou psicólogo educacional, tenho um mestrado em Psicologia da Educação, contudo tenho a especialidade avançada, a especialidade geral em Psicologia Clínica e da Saúde, dada pela Ordem dos Psicólogos Portugueses. Sou terapeuta familiar, estou neste momento também a realizar o meu doutoramento em Psicologia Clínica, mais virado na intervenção com famílias, nesta vertente neste modelo teórico da intervenção sistémica e familiar. Para além do mais, trabalho no Gabinete de Psicologia, em que o meu alvo são as crianças e as famílias, incluindo adolescentes, dentro dos vários espectros de problemas que possam surgir. Portanto, faz todo o sentido realmente este tema que temos aqui hoje. E, sem mais demoras, vou passar já para a primeira questão que temos. Enquanto, obviamente, profissional de saúde mental, quais são os desafios mais comuns em relação às crianças que as famílias enfrentam? Eu acho que um dos maiores desafios, ou o desafio das famílias, é educar ou colocar em prática o exercício da parentalidade. Conseguir conjugar o sistema ou o subsistema casal, o subsistema parental, e depois ainda por cima ser um indivíduo com as suas características e com as suas especificidades, e depois tentar conseguir balançar esses três subsistemas. No que se refere mais propriamente às características das crianças, podemos indicar o temperamento difícil por parte da criança, nomeadamente uma maior negatividade, uma irritabilidade persistente ou com dificuldades de socialização, que poderá provocar nos pais um comportamento menos responsivo, com maior hostilidade, por vezes com menor sensibilidade às necessidades da criança. Isso poderá também gerar uma tensão e conflito na relação do casal, não é?
e podendo, claro, mais uma vez, desequilibrar a dinâmica familiar, pois os pais tendem a experienciar um menor envolvimento e cumprimento das suas funções parentais, nomeadamente dar menos afeto, comunicarem menos, menos controle e monitorização do comportamento dos filhos. Portanto, há vários desafios, mas nas nossas consultas, o que é que nós verificamos é que a maior parte dos pedidos, e motivam isto tudo, são as dificuldades de aprendizagem, problemas de comportamento, dificuldades em estabelecer regras e limites. No fundo, são questões relacionadas com comunicação e relação entre pais e filhos. Principalmente, e este último tem muito a ver com a adolescência, propriamente dita. Verifica-se ainda que as crianças e adolescentes apresentam problemas, isto já é uma observação nossa, ao nível da autoestima, tem uma baixa autoestima, e uma coisa que me está a preocupar cada vez mais é a falta de autonomia que as crianças, adolescentes, têm apresentado. Portanto, é um mundo. Será que é pela proteção dos próprios pais ou dos educadores? Talvez Possivelmente. supor. Possivelmente. Não é? Se nós pensarmos, só uma parte, se nós pensarmos que passamos de um sistema mais rígido, de educação rígida, para uma maior flexibilidade, podemos levar, poderíamos considerar essa perspectiva, não é? São pais helicópteros, como se chamam, ou mais protetores. Outra questão que nos chegou, e há muitas pessoas mais ligadas a esta parte, que têm mais interesse, ou pelo menos que começa a surgir, é em termos da parentalidade consciente, parentalidade positiva, mas fiquemos no termo de parentalidade consciente. Este é um dos métodos para gerir a atualidade nas crianças? Eu tenho alguma dificuldade em responder a essa questão, porque se formos a uma livraria, vemos que existem vários livros de apoio à parentalidade, que nos orientam para a autoajuda e para a nossa prática, para o nosso exercício. A parentalidade consciente é um método que tem por base o mindfulness, não é? Estuda a atenção plena no momento presente de forma não avaliativa e sem julgamentos, não é? Em que no fundo, pelo que eu entendi, pretende estabelecer uma relação mais espiritual, não sei muito bem, entre as necessidades da criança e as necessidades dos pais. Mas pronto, tive alguma dificuldade em perceber, mas é isto, não é? No fundo, querem responder o que se está a passar com o meu filho neste momento, o que é que o meu filho necessita e o que é que eu estou a sentir, não é? Pode ser pelo tema do meu doutoramento, que é a educação parental. Prefiro, porque é um conjunto de atividades educativas e de suporte que ajudam os pais ou futuros pais a compreenderem as suas próprias necessidades sociais, emocionais, psicológicas e físicas e as dos seus filhos, aumentando assim a relação entre eles. Aqui o gabinete tem apostado bastante nessa vertente, uma vez que tem-me a mim também a trazer o material. Considero que os programas de educação parental são melhores, em termos práticos, são melhores, na medida em que países mais desenvolvidos, em comparação com Portugal,
têm os programas de educação parental bem estabelecidos dentro do sistema de saúde, em que os pais, quando se identificam que têm problemas a nível da parentalidade, são encaminhados diretamente para esses programas. E estou a dizer que não é só o sistema de saúde, mas também o sistema educativo e da justiça. Portanto, no geral, estes programas são dinamizados em grupo, com o intuito de se criar uma rede de suporte social entre os pais. E, portanto, acho que nós estamos a apostar e em Portugal é necessário apostar cada vez mais neste tipo de programas de educação parental. E retomando o foco novamente em termos de gestão da atualidade nas crianças, que dicas é que tem? Seja para mães, pais e educadores. Para os pais, acho que a dica que gostaria de partilhar hoje com eles é a importância de brincar com os filhos. Brinquem com o vosso filho pelo menos 10, 15 minutos todos os dias. Não é? É necessário. Não é? Se há mais do que uma criança na família, se possível, tentem brincar com cada uma delas separadamente. E uma das coisas que é necessário também fazer é desligar o telemóvel, pois assim a criança irá perceber que o tempo que estão a passar juntos é importante, tanto não só para ela, como também para si. O benefício mais óbvio de brincar é que ajuda ao desenvolvimento global, desenvolvimental da criança, quer a nível cognitivo, físico, emocional, e também é onde ele vai treinar a socialização. Tudo o que ele vai beber ali vai depois ter reflexo a nível futuro. É uma oportunidade para as crianças aprenderem o que conseguem fazer e como se relacionam com o mundo à sua volta, não é? São capazes de descobrir. Eu acho que o brincar leva também a uma estimulação da criatividade, não é? Eu muitas vezes digo que um dos grandes problemas da educação e também da família é que mataram a criatividade. Não é? Todos nós temos de ser iguais, a fazer passo a passo os mesmos métodos para alcançar um objetivo, um resultado. E então não estamos a trabalhar com as crianças esta capacidade delas de serem criativas, de imaginarem coisas, não é? E quando estamos a brincar com elas, não devemos também dizer, não, vamos fazer assim, não, devemos permitir que elas nos guiem, que nos digam, olha, vamos fazer assim, sei lá, estava aqui a pensar o brincar às escondidas, não é? Toda a gente fala, mas ninguém percebe a nível simbólico a sua importância. Quando nós estamos a brincar com a criança às escondidas, estamos também a trabalhar com elas esta questão do luto, da perda, da morte, não é? Porque a ausência do outro, não é? Porque a criança vai perceber, mesmo que eu não te esteja a ver, tu estás, não é? Isso aí é muito importante, não é? Para além disso, elogiar e encorajar as ideias criativas da criança, isso é muito importante, mas principalmente riam-se e divirtam-se com as brincadeiras da criança. Acho que é o essencial. Isso é aplicado também tanto aos pais como aos educadores, não é? Os educadores de forma criativa e através do brincar conseguem ensinar muitas coisas às crianças. Obrigada. E em especial esse exemplo do jogo das escondidas realmente nunca tinha refletido nesse sentido. E se calhar para muitas pessoas que estão a ver e depois quando nós partilharmos este conteúdo vão ter essa surpresa realmente e que até podem aplicar face a situações que possam estar a viver no momento. E temos aqui mais uma questão que é inevitável, todas as doses de inspiração, nós fazemos a relação com o que está a acontecer na atualidade e então ainda mais neste tema é
face ao momento e à pandemia que estamos a enfrentar, como é que se pode gerir e também dar a explicar quase a atualidade das crianças? É um desafio bastante exigente, a meu ver. É normal que os pais se sintam ansiosos, preocupados e agora imagino que agora não tanto, mas inicialmente estavam um bocadinho desorientados. Para tal é necessário haver uma adaptação e encontrar novas estratégias para organizar o nosso dia a dia, nomeadamente pensar nas rotinas diárias, que era termos, imaginemos um horário ou uma tabela com o que é que se vai fazer de manhã, o que é que se vai fazer à tarde, a que horas é que se deita, a que horas é que podemos brincar, a que horas é que temos que estudar, quais é que são os tempos de tecnologia. Para mim é mais fácil, porque eu também trabalho numa casa de acolhimento e as crianças sabem muito bem as suas rotinas. E se souberem as rotinas vai ser muito mais tranquilizador. E esta questão da previsibilidade na dinâmica familiar. Mas ao mesmo tempo temos que ver esta situação do Covid-19 e do isolamento como algo também uma coisa positiva, não é? Pois eu acho que as pessoas cada vez mais estão a valorizar as relações que têm umas com as outras. É um momento também, ou uma oportunidade, em que a família consegue estar mais tempo em conjunto, em relação, em comunicação. Eu acho que os pais, tanto os pais como os filhos, vão se conhecer melhor. Não é? Claro que nem tudo é um mar de rosas. Para mim, eu acho que um dos desafios não é dentro da família, mas do sistema de promoção e proteção e os outros agentes, é o risco de aumento quer da violência doméstica e não haver forma de comunicar para o exterior, quer a nível do risco de crianças serem maltratadas, crianças vítimas de abuso sexual e não conseguirmos intervir atempadamente. E com esta coisa de se ter fechado o sistema de escola, fez com que surgisse um aumento desse risco e, de certa maneira, as crianças estão um bocadinho desprotegidas. Para além também, e eu acho que nós, Estado português, estamos a fazer um bom trabalho, o apoio às famílias carenciadas, com mais dificuldades, quer monetárias, quer alimentares, porque se nós pensarmos que existem muitas famílias, e principalmente crianças e adolescentes, que a única refeição que tinham diariamente provinha da escola, isso preocupa-me. Portanto, eu acho que o grande desafio está aí, como é que nós, Estado, não é, país, conseguimos responder a estas necessidades por parte desta população, não é? Mas voltando aqui à questão, não é? Pensem como se fossem uma tribo, em que os pais são os líderes da tribo e convoquem reuniões, falem, planeiem as atividades em conjunto, não é? E principalmente aproveitem este tempo para estarem juntos. Porque se nós pais conseguimos transmitir esta sensação de tranquilidade e conseguirmos também explicar o que é que ouvimos nas notícias, o que é que aparece na internet, as próprias crianças vão se moldar
ao nosso estado de espírito. Mas pronto, para além disso, nós, Gabinete de Psicologia, estamos estamos disponíveis para também dar resposta a estas necessidades, porque nós, muitas vezes, sociedade, consideramos que a saúde mental pode esperar para ir, não é? Mas eu acho que cada vez mais, e hoje em dia verifica-se, que o isolamento, a ausência de contactos, isto leva a outras perturbações mentais. Okay? Eu não gosto muito das perturbações mentais, mas problemas, okay? Obstáculos que o psicólogo pode apoiar. Portanto, poderão agendar consultas, nós estamos a dar consultas online, podem fazer através dos nossos contactos, não sei se têm, mas eu posso passar. Nós pretendemos sim também. Que é o 918-565-368 ou via e-mail, que é o geral@gabinetepsicologia.pt, e estamos disponíveis. Essa call to action também é importante, não pensem que é só em motivos comerciais, não se trata só disso. É essencialmente porque muitas vezes as pessoas pensam, como o Bruno estava a dizer, saúde mental, fica para depois. E às vezes nem têm consciência que realmente qual é o momento certo para pedir ajuda, para realmente gerir o que está a acontecer dentro de si. Portanto, eu quero agradecer muitíssimo ao Bruno e ao Gabinete de Psicologia pela disponibilidade que têm demonstrado e pelo conhecimento que têm partilhado. Eu fui vendo aqui, algumas pessoas interagiram, não colocaram questões extra. Eu sei que algumas pessoas também enviaram-nos mensagem e pediram para ser abordada a questão do autismo, etc. Eu tive a oportunidade para falar antes desta live com o psicólogo Bruno e de facto o que acontece é que essas temáticas têm que ser quase como one-to-one, não é? Porque são muito... Não conseguimos dar aqui dicas muito genéricas, mas se houver mesmo esse interesse, entre em contato connosco, também partilharei o contacto depois do Bruno e retirei aqui os contactos do gabinete e eles, quiçá, podem vos ajudar, porque queriam dicas mais pronto, de como gerir a atualidade em relação a crianças com autismo. Portanto, fiquem conectados. Joana, Sim. Desculpa, em relação a essa questão do autismo, e acho que isso pode ser transversal, é os pais não se esquecerem, uma vez que iniciam o tratamento ou o acompanhamento, quer seja em psicologia, terapia da fala ou o que seja, neste momento é importante também que deem continuidade. Não é? Porque a intervenção não é vou lá uma vez, apareço passado 2 meses, não, é continuidade. E para que haja resultados efetivos é que as pessoas não caiam, não descartem as consultas. Está bem? Pronto, era só isso. E havendo esta adaptabilidade, pronto, pode não ser o ideal em relação ao que tinham no passado, mas havendo esta possibilidade de fazerem a mesma e continuarem a ter este apoio, mesmo que com o isolamento físico, aqui a parte digital, acho que sim, vale a pena fazer também esse apelo. Não, se houverem mais questões e se entretanto se lembrarem, também podem nos contactar. Aproveito para vos convidar a participarem nos próximos lives, doses de inspiração. Sexta-feira temos um com uma médica psiquiatra, também do gabinete, e que vamos focar sobre o stress pós-traumático. Para a semana temos segunda, quarta e vamos ter uma dose extra que eu vou comunicar durante o fim de semana, na sexta-feira que vem. Vamos abordar para a semana depressão, isolamento social e também dinâmicas familiares. Agora, resta realmente fazer um apelo que continua desse lado. Explorem também a Associação Soul Adventures, nós temos várias iniciativas a decorrer. Subscrevam a nossa newsletter, nós somos uma comunidade de sonhadores praticantes, ou seja, especialistas das ideias à prática, e queremos ajudar as pessoas a encontrar o seu propósito individual e coletivo. Para isso temos várias ferramentas, neste momento mais focadas também para que possamos fazer o nosso trabalho com esta distância física,
e queremos trabalhar convosco o vosso autoconhecimento, a autorrealização, seja pessoal ou profissional, e também as ligações interpessoais, que neste momento são extra importantes, visto que estamos de alguma forma distanciados. Muito obrigada, Bruno, por tudo e espero que tenha sido útil para todos. Mantemos ligados e que continuem saudáveis e seguros com as vossas famílias. Obrigada. Obrigado, Ana.